Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos à parte 2 do nosso caso sobre Heaven's Gate. Culto. É um culto. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço eles por motivos educacionais e por entretenimento, para que esses casos fiquem mais conhecidos, esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu queria dizer é que se você tem algum tipo de gatilho como manipulação e suicídio e religião, já tô avisando agora, é importante tomar cuidado. I'll tell you about a kingdom level beyond here, and if you want to go there, then you have to follow me because I'm the guy who's got the key at the moment. Heaven's Gate foi um culto criado por Marshall Applewhite e Bonnie Lou Nettles. Eles acreditavam que eram profetas e que a sua missão era trazer uma mensagem aos humanos. Eles previam que quando o seu trabalho estivesse concluído, uma nave espacial os levaria para o paraíso e que qualquer humano que aceitasse a mensagem e o seguisse também seria levado. Sim, eles acreditavam que não era necessário morrer para encontrar o paraíso e que nesse paraíso seus corpos humanos se transformariam em seres alienígenas e assim viveriam eternamente em uma sociedade utópica perfeita. You even become another individual and a new creature is born. Eles diziam que, para se tornar merecedor do paraíso, você devia abrir mão dos sentimentos humanos. That you leave behind everything of human ways, human behavior, human ignorance. Amor, medo, desejos sexuais eram coisas desnecessárias nessa nova sociedade perfeita. Eram fraquezas humanas. E mesmo com seus seguidores, eles sempre foram pessoas muito abertas e sempre foram, não se incomodavam se alguém decidisse desistir do grupo. Se alguma pessoa rejeitava o grupo de alguma maneira, eles não levavam pro pessoal. Por quê? Se magoar é um sentimento humano e eles não tinham esses sentimentos, de acordo com eles. Todos os membros, quando entravam, tinham seus cabelos raspados e todos vestiam roupas largas, camisas e calças largas. Eles também tinham que mudar seus nomes e a maioria dos nomes terminavam com OD. Live OD, Dance OD e esse tipo de coisa. Além disso, eles deviam se livrar de todo e qualquer desejo e conexão humana. Eles não viam suas famílias, não viam seus amigos, só os que eles faziam no grupo ou os que eles já entravam juntos no grupo. Alguns casais entravam juntos, alguns amigos entravam juntos, esse tipo de coisa. Mas, por algum motivo que eu achei muito interessante, eles diziam no início que eles não deviam se apegar a entretenimentos humanos, a coisas humanas como música e filmes. Mas, aparentemente, isso era uma exceção quando se tratava de ficção científica, porque ficção científica era quase como uma homenagem a esse novo mundo ao qual eles iriam. Então, eles gostavam de ficção científica. O grupo não só adorava assistir Jornada nas Estrelas, eles também nomeavam partes das casas onde ficavam como partes de uma nave espacial. Depois da morte da Bonnie, em 1985, Marshall ficou extremamente abalado, chegando a mudar uma das principais regras da religião. Antes eles achavam que não precisavam morrer, para ir para o paraíso, mas com a morte da Bonnie, ele começou a questionar isso e disse que talvez fosse necessário morrer para que tudo desse certo. Ele também precisava de tempo para se recompor, porque ele estava muito abalado com a morte dela, então ele permitiu que o grupo tirasse umas férias. Todos os membros poderiam sair e ver o mundo e ver suas famílias e retornar em alguns dias. Se eles não voltassem, tudo bem. Se eles decidissem que não queriam continuar com a jornada de paraíso e ir para o novo mundo, tudo bem. O grupo continuaria sem eles. Agora, no último vídeo a gente falou de um rapaz chamado David e a história dele continua. Durante essas férias ele voltou para casa para ver a mãe. Ela ficou muito feliz em vê-lo. Eles fizeram uma festa de aniversário para ele por todos os aniversários que eles tinham perdido. Ele disse que o grupo era ótimo. Ele disse pro pessoal que ele estava muito feliz e que era uma nova família e que ele se sentia muito bem recebido. Poucas horas depois de ter chego em casa e cantado parabéns e ele comeu o bolo de aniversário, e aí ele precisava ir embora. Ele só ficou algumas horas na casa da mãe. Foi a última vez que ela viu o filho. Foi a última vez que o David falou com a mãe. Quando todos voltaram e se reagruparam, as coisas ficaram bem mais sombrias. O Marshall, ele estava sozinho. Então ele começou a soar mais dramático e até mais triste nos seus ensinamentos. Mesmo assim, na mídia, eles eram vistos apenas como mais um grupo religioso. Ninguém achava que eles seriam capazes de fazer nada ruim de verdade. Não aos outros, pelo menos. No início dos anos 90, o grupo começou a usar a internet para propagar a sua crença, e foi aí que eles começaram a usar o nome
Heaven's Gate. Eles aprenderam tanto sobre informática e design, criaram sua própria empresa chamada Higher Source. E eles tinham um site oficial com um cabeçalho e tudo mais, lindo. E o site explicava tudo sobre a sua religião, inclusive sobre como os seres alienígenas que vinham buscá-los eram. They are perfectly beautiful suits of clothes. They are perfectly beautiful bodies, neither male nor female. Eles eram esses seres limpos e perfeitos e que não tinham gênero nem sexo, e eles não precisavam de comida, e eles não precisavam fazer sexo para se reproduzir. Eles eram esses seres perfeitos, basicamente. Em 1933, houve um outro culto religioso que cometeu um suicídio em massa. E esse caso fez com que o Marshall, já desesperado para que aquilo acabasse, porque, convenhamos, ele também já não tinha fé nenhuma naquilo. Quem tinha fé eram os seguidores. Os líderes já tinham desistido faz tempo. Ele começou a dizer aos membros que talvez eles devessem comprar armas, talvez eles devessem usar dinamite ou alguma coisa assim para alcançar o paraíso. Mas os membros não concordavam com isso porque era muito violento, e eles pregavam que não era necessário violência e que a raiva e a ira eram sentimentos humanos. Então eles eram contra a violência. Ele também parecia ter mais certeza que a hora de ir embora estava chegando. Ele estava começando a sentir, e ele dizia para os membros que ele estava sentindo que estava chegando a hora. Sabia quando, mas que aquilo tinha um sinal, tinha uma coisa chegando. O grupo conseguiu um emprego testando equipamentos em um galpão, e esses equipamentos eram de acampar. Então, numa noite, eles estavam testando essas barracas e sacos de dormir, enfim, coisas para acampar, coisas para se divertir ao ar livre. O Marshall chamou todo mundo enquanto eles montavam e testavam esses equipamentos e perguntou como eles se sentiriam se a única maneira de alcançar o novo mundo e o paraíso e esse novo planeta era abandonando seus veículos, morrendo, matando seus veículos para que as suas almas alienígenas alcançassem o novo mundo. Ele disse que sabia exatamente o que fazer, como prosseguir, não seria doloroso, não seria difícil, ele só queria saber se o pessoal concordava com isso. E ele pediu para cada um, e essa é a parte da manipulação, porque eles estavam todos juntos, um olhando nos olhos dos outros, e ele pediu para que um a um eles dessem a sua opinião. Provavelmente quem dissesse que não estaria dizendo que não confia no Marshall e nas ideias do Marshall, já que o Marshall estava ali dizendo que ia dar tudo certo, que ele sabia o que ele estava fazendo. Todos disseram que sim. É claro que ninguém ia dizer que não. Ele manipulou todo mundo a ponto de todo mundo concordar. Vamos. Mas ele ainda não tinha ideia da data, assim. Ele só tava jogando no ar mesmo. Depois disso foi quando os ensinamentos dele foram ficando mais intensos e mais tristes. Agora eu vou falar sobre uma coisa bem bizarra que aconteceu. Muito bizarra. O que foi? Como uma das principais regras do grupo era evitar os desejos humanos, como a gula e a luxúria, houve um momento em que os homens não conseguiam mais lidar com esses desejos, essas necessidades humanas biológicas. O desejo sexual, querendo ou não, eu sei que existem pessoas assexuais no mundo, mas tem coisas bem diferentes, né, da escolha sexual para a parte sexual biológica e etc. É bem diferente. Então, os homens, eles tinham instintos e eles queriam fazer coisas que eles sabiam que na religião deles era errado. Então, esses homens decidiram que queriam ser castrados. Depois de muito argumentar, o Marshall disse que tudo bem, que se eles quisessem ser castrados, eles podiam fazer o que eles quiserem, o veículo era deles. Os rapazes decidiram fazer isso na casa onde eles estavam, numa mesa na cozinha. Eles pediram ajuda a uma das moças que havia trabalhado como enfermeira antes de entrar no grupo, e ela pesquisou o procedimento e ela aprendeu como fazer e ela fez. Eles fizeram cara ou coroa para decidir qual dos rapazes ia primeiro. Um deles se deitou na mesa e a enfermeira começou o procedimento, mas algo deu errado. Parecia que aquele rapaz ia morrer na mesa da cozinha. O Marshall entrou em pânico, pediu que chamassem a polícia. Ele estava dizendo que tinha cometido um assassinato, mas o cara não estava morto ainda. Os membros do grupo decidiram proteger o Marshall e se proteger e levaram o garoto ao hospital. Foi isso, sabe? Levaram ele pro hospital. Ele ficou bem. Pelo que eu entendi, ele ficou bem e ele foi castrado com sucesso, porque não dava pra salvar a genitália dele, então ele foi castrado com sucesso. E ele ficou muito feliz com o resultado. Sem brincadeira, ele gostou muito, que deu certo, mesmo ele tendo sofrido, doído muito. E aí, quando ele voltou e disse que estava muito feliz com o resultado e que ele não tinha mais esses hormônios dentro dele, basicamente, né? Todos os homens do grupo decidiram que eles queriam fazer também, inclusive o Marshall. Então eles foram pro México fazer essas cirurgias de castração. Foi uma recuperação dolorosa,
mas todos foram castrados. Ok, agora nós vamos falar sobre outro acontecimento importante em 1995. Nesse ano, 2 homens observaram um cometa passando pelo céu. Esse cometa foi nomeado de Hale-Bopp e durante 18 meses ele podia ser observado passando pelo céu. Um comentarista de rádio comentou que o cometa estaria mais próximo da Terra, mais visível também, em março ou abril de 1997. Em novembro de 96, um astrônomo amador enviou uma foto para esse comentarista de rádio e disse que havia um OVNI seguindo o cometa e que ele era muito maior do que a Terra, o que não é possível. Se houvesse um objeto maior do que a Terra passando pelo nosso sistema solar, isso afetaria muito as nossas órbitas, isso afetaria muitas coisas, sério. O número de dias em um ano provavelmente seria afetado. Várias coisas ficariam bem complexas de se entender, várias coisas mudariam. No dia seguinte, depois que esse cara mandou essa foto, um professor universitário e cientista também ligou para esse comentarista e disse que sim, que havia um objeto voador seguindo o cometa Hale-Bopp. Marshall ouviu isso e boom, esse era o sinal. Chegou a hora, esse cometa vai estar mais perto da Terra, março ou abril de 97, e a gente precisa estar aqui para receber, porque tem um OVNI seguindo esse cometa. É o nosso OVNI, essa é a nossa nave. É sério. Essa é a nossa nave e nós temos que ir com eles. Ok. Mas vários astrônomos comprovaram que aquela imagem, aquela foto que o cara tirou, que ele achou que tinha um OVNI atrás do cometa, era só uma estrela. Era só uma estrela que ele viu ali atrás. Mas o Marshall, é claro, não acreditou nisso. Ele não tava nem aí. Aquela era a nave dele e ele seria levado nela. Ele e seus seguidores decidiram que estava na hora de se preparar, deixar seu veículo humano e ascender ao novo mundo. Em janeiro de 1997, o grupo comprou 50 emblemas bordados que diziam Earth Exit Monasteries, que significa monastérios de saída da Terra. Em fevereiro, eles tiraram mais de $5.000 das suas contas no banco e viajaram para Las Vegas para ter sua última diversão. Eles passearam, se divertiram muito e até jogaram nos cassinos. Eles ganharam $58 no cassino. O grupo também visitou um monastério budista e questionou os monges sobre as suas roupas. Por que eles estavam perguntando sobre isso? Porque no dia 20 de fevereiro, eles compraram metros de tecido roxo e preto. E esse tecido seria usado para fazer os seus uniformes. Os uniformes só poderiam ser usados no dia da sua partida. Eles também compraram tênis da Nike branco e preto, que também só poderiam ser usados no dia da sua partida. Outra coisa que eles fizeram foi planejar e escrever passo a passo como seus suicídios ocorreriam, e é por isso que a gente sabe como ocorreram os suicídios, porque eles escreviam tudo passo a passo. Na verdade, a gente só sabe dos $58 que eles ganharam no cassino, também porque eles escreviam isso, eles escreviam tudo que eles faziam. No dia 22 de março de 1997, eles alugaram uma mansão enorme em Rancho Santa Fe, na Califórnia. O aluguel era de $7.000 por mês e eles pagaram em dinheiro. Nesse dia, o grupo tinha um total de 40 pessoas nele. Muitos percebiam que o grupo era muito amigável e que eles se portavam como uma família. Eles tratavam uns aos outros como família. Eles realmente se sentiam em casa uns com os outros e eles se amavam. Eles realmente, assim, alguns estavam juntos há mais de 20 anos naquele grupo. Então eles realmente se gostavam muito. Dia 25 de março, eles gravaram o seu vídeo de partida. E nele os integrantes mostravam como estavam felizes de terem tomado aquela decisão. E eles estavam calmos e animados até. Eles tinham fé no seu destino. Vamos falar então dessas pessoas e desse vídeo de despedida. Eu não tenho como conseguir o nome de todas, eu não tenho como falar de todas as pessoas, são 40 pessoas. Mas eu encontrei algumas, sabe, sobre como elas eram antes do grupo e tal, então eu vou falar sobre eles. Primeiramente, nós temos o David, né? Eu contei toda a história dele e ele continuou com o grupo esse tempo todo. And then we're going to be moving on to the next evolutionary level above human. Gail Mater cresceu em Long Island, em uma família super amorosa. Ela era gentil, ela amava os animais e se preocupava com o meio ambiente. E ela vivia com um namorado. Infelizmente, não se sabe bem o que aconteceu para ela entrar no grupo. Ela simplesmente entrou no grupo e desapareceu. I just want to let everyone know how lucky and happy I feel to be here.
Uma moça chamada Yvonne havia entrado no grupo com seu marido Stephen. Eles abandonaram seus filhos para entrar no grupo com o Marshall. Seu marido desistiu daquilo anos antes de tudo acontecer, mas a Yvonne não. Ela decidiu ficar. I want to look forward, keep my eye on T&O. Raymond Bowers havia sido abandonado pela esposa quando seu irmão faleceu. Ele precisava de apoio e ele encontrou isso no grupo. Ele saiu do Heaven's Gate para trabalhar com música, mas ele resolveu voltar. Ele tinha muita fé naquele grupo. Because I knew who my real family was, but I just had a feeling I needed to go back. Stephen McCarter foi quem foi castrado na casa pela enfermeira. Ele acreditava que o grupo tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Since Valentine's Day 21 years ago. Julie havia sido criada por uma família adotiva. Ela adorava estudar e ela se formou em enfermagem. Ela presenciou a morte de uma amiga e depois a morte do seu pai biológico. Isso a fez ficar deprimida. No grupo, ela era a médica da casa e ela cuidava de todo mundo. Foi ela quem fez a castração no Stephen. Happy about what we're about to do. Doubt was never an issue. Judith Rowland era dona de casa. Ela havia trabalhado como modelo antes de se casar e ela abandonou 2 filhos para entrar para o Heaven's Gate. The truth that they held becomes more apparent and Essas são algumas das histórias que eu encontrei sobre algumas dessas pessoas. Depois de gravar esses vídeos, eles saíram para comer pizza e assistiram um filme. E no dia seguinte, às 14 horas, eles foram a um restaurante juntos. Antes da sua partida, todos os membros do grupo assinaram seus nomes em um caderno e acredita-se que eles davam pequenos discursos depois de assinar seus nomes e, era um discurso de despedida, agradecer o pessoal por tudo aquilo e eu vejo vocês lá em cima, pessoal, vamos lá, nave espacial, let's go, sabe? Esse tipo de coisa. Todos os membros deixaram ao lado das suas camas uma bolsa com os seus pertences, uma nota de $5 e algumas moedas. As mortes ocorreram em pequenas quantidades. Os primeiros 15 vestiram seus uniformes e seus tênis. Eles podiam escolher entre purê de maçã ou pudim, misturados com doses letais de barbitúricos. Barbitúricos são remédios que reprimem o sistema nervoso, são calmantes. E sim, o intuito era dormir e morrer dormindo. Realmente relaxar tanto que você morre. Quando o grupo se deitava para morrer, seus corpos eram cobertos por um pano de cor roxa por outros membros. Por isso aconteciam de grupos em grupos. Depois dos primeiros 15, vieram mais 15. E depois desses 30, foram mais 7. Os últimos 2 eles não tinham quem pusesse o pano sobre eles. Então, as 2 pessoas foram encontradas sem o pano roxo por cima de seus corpos. Um total de 39 pessoas morreu naquela casa. Alguns dias depois, 5 pessoas receberam pacotes pelo correio. Uma dessas pessoas era um ex-membro do grupo. Ele recebeu uma carta e uma fita cassete. Nessa carta, eles pediam que ele fosse até a mansão onde estavam todos os corpos e eles disseram que deixaram a porta dos fundos aberta para que ele pudesse entrar. Ele foi até a mansão, colocou perfume na sua camisa e usou para cobrir o nariz. Então ele entrou assim, para não sentir o cheiro das pessoas. Ele decidiu, por algum motivo, filmar o que ele via. Ele entrou e ele viu quartos organizados, com corpos deitados em camas, em biliches, pessoas deitadas pela casa toda. Um silêncio horroroso e um cheiro de morte. E um tempo depois, ele vendeu esse vídeo para a ABC, que é um canal dos Estados Unidos. Ele vendeu essas filmagens. Depois de filmar, ele chamou a polícia. Quando os corpos foram identificados, a princípio acreditavam-se que eram só homens, por causa da maneira que eles estavam vestidos e porque o cabelo estava todo mundo tinha o cabelo curto. Quase todos tinham o cabelo curto. Porém, quando os corpos foram examinados, eles perceberam que alguns dos homens tinham sido castrados. Eu não consigo imaginar a dificuldade que deve ter sido quando eles estavam, despindo os corpos, lavando, fazendo a necrópsia e tal. Descobriram que eles haviam sido envenenados com barbitúrico e tal. E eu imagino eles pensando, tá, isso é uma mulher. E isso é um homem. Mas esse homem foi castrado.
Por que esses homens foram castrados? Consegue imaginar a confusão na mente desses oficiais, desses policiais, desses legistas que não sabiam de nada e entraram nessa situação? E também por causa dessa confusão, demorou muito para as famílias serem noticiadas sobre as mortes dessas pessoas e virem reconhecer essas pessoas, porque eles tinham que identificar se era um homem ou se era uma mulher, e aí tentar encontrar as famílias que soubessem que os filhos estavam nesse culto, Heaven's Gate. Foi tudo uma confusão, basicamente. Demorou para que eles fossem identificados. 2 homens chamados Wayne Cook e Charles Humphrey eram 2 ex-membros do grupo que, ao ouvir sobre o suicídio em massa, se encontraram em um hotel próximo à mansão e também tentaram cometer suicídio da mesma maneira. Charles Humphrey sobreviveu, mas infelizmente ele tentou mais uma vez em 98, um ano depois, e faleceu. Outros ex-membros do grupo dizem ter memórias positivas. Alguns deles até se arrependem de não ter participado, de não estar lá quando tudo aconteceu, porque eles queriam saber se a nave realmente veio buscar aquelas almas. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? A gente não sabe o que acontece depois da morte. E vai que a nave realmente veio levar eles. A gente não tem como saber. A maioria das pessoas que diz ter memórias ruins do grupo só tem memórias ruins do Marshall. O Marshall era muito manipulador. E depois que a Bonnie faleceu, ele não tinha mais filtro nenhum. Ele realmente, assim, falava tudo que vinha na mente dele. E a maioria das pessoas, então, não tem memórias ruins sobre o grupo, mas eles não gostavam mesmo, era do Marshall. Eles eram uma família, e eles partiram juntos em família. O que eles fizeram pode ser uma coisa negativa, com certeza é uma coisa negativa, mas eles fizeram por livre e espontânea vontade, e eles, pelo vídeo, né, pelo menos, eles foram manipulados, é claro, mas pelo vídeo dava pra perceber que eles estavam felizes em fazer aquilo. Era uma decisão que eles tinham certeza de que era a decisão certa pra eles. E é isso, pessoal. Essa foi a história de Heaven's Gate. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem se vocês gostaram ou não. Se vocês gostam desse tipo de história sobre cultos e essas coisas. Eu queria lembrar que amanhã, dia 25, quarta-feira, 25 de março de 2020, eu vou fazer outra live, às 5 da tarde. Então, se você gostaria de assistir, apareça. Muito obrigada, então, por assistir. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês amanhã na live. Tchau!